As superstições, que matavam na Idade Média. Na Idade Média, o medo era mais forte do que a razão. Bastava um olhar estranho, um comentário fora de hora, ou nascer com uma marca diferente na pele, e isso podia te condenar à morte. Porque naquela época, a superstição matava. A água decidia quem era culpado. Em muitos vilarejos, usava-se a prova da água. A lógica era simples e absurda. Se a pessoa flutuasse, era culpada. Se afundasse, era inocente. O problema? Quem era inocente morria afogada. Cabelos ruivos? Sinal do demônio. Na Idade Média, não existia a ciência como conhecemos hoje. E o diferente sempre causava medo. Pessoas com cabelos ruivos eram vistas como marcadas pelo mal. Acreditava-se que o tom avermelhado vinha do fogo do inferno e que essas pessoas tinham sangue demoníaco. Em países como a Alemanha e a Escócia, ruivos eram associados à bruxaria. Algumas mulheres foram queimadas em fogueiras, apenas por nascerem com a cor errada no cabelo. Em 1487, o livro Martelo das Feiticeiras reforçou essa ideia. O manual dizia que bruxas podiam ser reconhecidas pelo cabelo vermelho, pela pele clara e pelos olhos penetrantes. Era o suficiente para virar alvo de tortura ou pior. Os animais malditos, gatos pretos, são comuns hoje, mas na Europa medieval eram considerados criaturas do mal. Acreditava-se que as bruxas podiam se transformar neles, ou que usavam os animais como espiões ou ajudantes. A Igreja Católica, especialmente entre os séculos XII e XIV, ajudou a espalhar esse medo. Em 1233, o Papa Gregório IX emitiu uma bula papal chamada Vox in Rama. Nela, descrevia um culto herético, onde um gato preto era adorado como o diabo. Isso bastou para justificar massacres de gatos em toda a Europa. Resultado? Milhares de gatos foram mortos por superstição. Ironicamente, isso piorou as coisas. Sem os gatos para controlar os ratos, a peste bubônica se espalhou com mais facilidade. Uma superstição. Custou milhões de vidas. A doença era castigo divino. Na Idade Média, a ciência era limitada e o sofrimento físico era frequentemente explicado como punição divina. Pestes, feridas ou doenças incuráveis eram vistas como consequência direta do pecado. Não importava se era um camponês ou um rei. Se a enfermidade chegasse, era o julgamento de Deus. Durante a peste negra, padres diziam: Deus nos castiga pelos pecados do mundo. E assim, em vez de ajuda, os doentes eram isolados, alguns acorrentados, outros levados a morrer fora das muralhas da cidade. A culpa era sempre espiritual. Para muitos, a doença não vinha do corpo, mas da alma. Na penumbra de uma pequena vila europeia medieval, algo perturbador começava a se espalhar entre os moradores. Corpos, já dados como mortos, voltavam a se mexer. Alguns se sentavam em seus próprios caixões, outros urravam de dor ao serem preparados para o sepultamento. O terror era imediato, não havia dúvida. Estavam diante de uma maldição, ou pior, um pacto com forças obscuras. Mas havia algo ainda mais assustador. Em muitos casos, essa volta à vida acontecia antes mesmo do enterro. Em alguns casos, arranhavam a madeira do caixão por dentro num desespero silencioso. E esse pavor não surgiu do nada. A identificação da morte era feita por observação. Ausência de respiração, pele fria, pupilas dilatadas.
Mas algumas doenças, como a catalepsia, podiam deixar a pessoa paralisada, com sinais vitais tão sutis que pareciam mortos. Infelizmente, muitos foram enterrados vivos. Por isso, começaram a surgir relatos de cadáveres que acordavam. A ciência daria uma explicação séculos depois, mas na Idade Média, isso era um sinal do sobrenatural, do inexplicável, do medo que a própria morte impunha. A Idade Média não foi feita só de guerras e castelos, foi feita de medo e do perigo de acreditar no que não se entende. Ajude o canal, se inscreva.